Alô, alô, câmbio. Atenção, senhores passageiros. Boa tarde, professor. Boa tarde, galera. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Estamos quase prontos para iniciar. Só mais um rápido detalhezinho aqui. Pronto, já abri o meu usuário prof. Então vamos iniciar. Gravação no Meet, ok. Gravação backup, também ok. Joia, vamos lá. Hoje, dia 10 de dezembro de 2021, sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Vamos iniciar mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1 do curso técnico em Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, vamos lá então. Deixa eu já compartilhar a minha tela para a gente dar uma conferida. Qual foi o último item estudado na semana passada, ou na última aula, para que possamos dar sequência. Chegando para vocês aí, a tela do meu usuário prof, no nosso painel de controle. Pronto. Vamos então ao gerenciador de arquivos, para a gente poder ver os últimos exemplos. Eu estou com muita vontade de entrar na parte onde o internauta, onde nós vamos começar a fazer os primeiros exemplos de interação do nosso algoritmo PHP com o internauta, né? Então vamos ver aqui. O último exemplo foi o P24 do dia 3 de dezembro, né? Vamos ver o que tem nesse P24. Tá, no P24 nós trabalhamos com array, vetor, matriz, e usamos aqui uma estrutura de repetição para alimentar esse array, e depois nós aprendemos também a utilização da função var_dump. Beleza. Eu vou abrir aqui agora uma outra aba, que vai ser a aba do php.net, que é a nossa Bíblia, né? Nosso guia máximo. Vou colocar essa aba aqui. E deixa eu só dar uma olhada aqui na documentação para ver o que da documentação, o que seria o conteúdo a ser abordado seguindo essa ordem aqui, depois da parte dos arrays, né, tá, nós temos que entrar depois também nas questões de classes e objetos, isso é interessante também. Isso nós vamos fazer depois exemplos de programação PHP usando classes e objetos, e aí vai ser muito parecido com o que eu estou abordando com os alunos de linguagem 2 em Java.
onde nós estamos exatamente nessa parte onde nós criamos as classes, os métodos, etc. Então, isso vai ficar um pouquinho mais para frente, a parte de classes e objetos. Já estudamos as funções, fizemos vários exemplos, e depois das funções, nós voltamos aqui na parte do array, porque eu falei que ia deixar a parte dos arrays para depois, porque era necessário primeiro a gente entender as estruturas de repetição. Ok. Bom, sendo assim, vamos começar a parte mais legal da brincadeira, que é a parte onde a gente consegue interagir com o internauta. Porque tudo que nós fizemos até agora foram algoritmos PHP, onde o internauta acessa a página, por exemplo, esse P24, né? Ó, tudo que nós fizemos até agora são exemplos onde o internauta acessa a página que nós codificamos e vê o resultado. Quando ele acessa, por exemplo, nesse caso, a página P24, é processado esse algoritmo que nós programamos e, como resultado, o internauta vê tudo que a gente mostra ou com eco ou com print, e aqui nesse exemplo com o var_dump. Então ele só vê. O que eu chamo de interação entre o internauta e o nosso algoritmo PHP? A interação que eu estou dizendo é ter a possibilidade de falar para o internauta: ô internauta, digita aí para mim o seu nome, seu endereço, seu telefone. O internauta digita alguma informação que é necessária e essa informação é enviada para o nosso algoritmo PHP. E depois, o nosso algoritmo PHP faz lá os procedimentos em questão e devolve um feedback para o internauta. Então, começa a ver agora, nesse próximo exemplo que eu vou fazer, é um exemplo onde vai começar a acontecer essa interação. Agora, nós já podemos fazer um exemplo desse tipo, porque nós já temos a base de HTML que nós já estudamos. Lá no HTML, nós aprendemos a construir uma página onde é possível, entre outras coisas, colocar um formulário com campos para que o internauta possa preencher. Então, já que a gente já estudou isso, agora que eu posso usar daqueles recursos que nós estudamos lá para começar a fazer os primeiros exemplos dessa interação internauta-algoritmo PHP. Bom, sendo assim, eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui, deixa eu mostrar para vocês. Lá no W3 Schools, onde nós estudamos um pouquinho de HTML, eu quero pegar aqui um exemplo lá da parte de formulários, que é o que nos interessa. Eu quero pegar um exemplo bem simples aqui, ó. Tá, mas além do exemplo do formulário propriamente dito, eu quero pegar e começar a trabalhar agora, porque até então nós, em todos os exemplos que nós fizemos, nós ignoramos completamente o fato de que SP24.php vai mandar informações para o browser e esse browser ele está aguardando um código HTML. E se a gente vê esse exemplo aqui, ó, que é o P24, o que foi enviado para o browser? Foi enviado isso aqui, ó. E aqui não tem nada de HTML. O browser, que é um cara muito gente boa, o navegador, seja Mozilla, Chrome, qualquer um deles, Firefox, né? Opera, sei lá. Esses navegadores, eles são muito gente boa. Tudo que você manda para eles, eles tentam mostrar da melhor forma possível.
Então, o que o nosso p24.php envia para o navegador é isso aqui que a gente está vendo. E ele fez o quê? Mostrou de que jeito? Desse jeito aqui, ó. É o jeito que aqui no exemplo é o Chrome achou que devia mostrar desse jeito. O que a gente precisa fazer é começar a tratar isso com mais preocupação e na hora de criar um arquivo, como eu vou criar agora aqui o P25, estou criando um arquivo PHP, p25.php, criado, vou abrir ele agora. E esse P25, eu tenho que me preocupar de dar a ele o conteúdo HTML. Então, olha só. Aqui no meu P25, mesmo sendo um arquivo .php, o conteúdo desse arquivo, ele não precisa ser 100% PHP. Ele deve ser parte HTML, como aqui nesse exemplo. Então, deixa eu dar só uma ajustadinha nesse HTML aqui. Vamos ajustar para colocar aqui CPIT, Cephores, UFTM. Para dar uma economizada, eu vou botar isso aqui tudo na mesma linha. Então, aqui eu tenho o cabeçalho da minha página HTML. Aqui eu tenho o corpo da minha página HTML. Então, vou colocar aqui, ó, exemplo 1 de form com PHP. Deixa eu aumentar mais ainda o zoom desse negócio para ficar bem legível aí para vocês. Ok, vou salvar isso aqui. Salvei e vamos executar esse P25. P25, Enter. Pronto. O que nós temos? Uma página chamada p25.php, que, até o momento, o seu conteúdo é exclusivamente HTML. Perfeito. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um exemplo muito bobinho, muito bobinho. Nós vamos pedir ao internauta para digitar 2 números. E o internauta, depois que ele digitar esses 2 números, ele vai enviar esses 2 números para o nosso algoritmo PHP, que, por sua vez, irá mostrar para o usuário qual é a soma desses 2 números, qual que é o resultado da multiplicação desses 2 números, e assim sucessivamente. Vamos fazer algumas continhas, só para a gente ter um primeiro contato com essa interação. Para isso, eu tenho que disponibilizar para o internauta, então, um formulário HTML. Vou pegar esse aqui, só a título de exemplo. Vou copiar. Vou colocar ele aqui. Vamos fazer as trocas. Então, primeira coisa, vai ser o FN1, que vai ser X. O ID é FN1, o nome vai ser também FN1. Depois, vamos criar o FN2. Isso aqui, eu estou inventando esses nomes, né? Igual a gente inventa variável em qualquer linguagem de programação. Esse aqui é um campo HTML e eu dou a este campo o name que eu julgar mais conveniente. Como aqui estou usando o label ele precisa saber qual que é o ID para ele associar o label ao input. Então, se eu chamei o ID de FN1, aqui no label, eu estou falando que esse label é o label para o FN1.
Y, aqui vai se chamar FN2. FN2. Vamos salvar esse negócio. E vamos atualizar a nossa página P25. Tá aí. X e Y. Eu não gostei que o campo ficasse embaixo, então eu vou tirar o BR que tem aqui, ó. Vou até deixar ficar na frente. O fato de ter ficado embaixo é por causa do BR, tá? Vamos salvar de novo, vou atualizar. Eu gostei mais assim. Eu preciso orientar sempre o internauta, né? O internauta não vai adivinhar que em X e Y ele deve digitar 2 números. Então, eu tenho que dar uma mensagenzinha para ele aqui, ajudar o internauta também, né? Vou pôr um H3 aqui. Digite 2 números. Vamos ver. Atualizando, pronto. Ok. Digite 2 números. Aí, o que acontece? Se é 2 números, eu vou trocar. O tipo desse input não vai ser mais texto. Nós estudamos, quando nós estudamos HTML, nós vimos os tipos de input que nós temos. E dentre os tipos, nós temos o tipo number. Então, eu vou usar o tipo number aqui nos meus exemplos. Isso vai fazer com que o navegador, que o internauta estiver usando para acessar essa nossa página, não permita que o internauta digite dentro do input FN1 e FN2, que ele digite coisas diferentes de número. Isso já é uma ajuda que o navegador faz para a gente. Bom, além disso, eu preciso ter agora um botão. Vou pôr um BR aqui. E aqui embaixo eu vou colocar o input. O tipo desse input será submit. E nele estará escrito calcular. Vamos salvar e ver o resultado disso. Beleza, então agora eu estou falando para o internauta. Digite 2 números. Aqui ele já botou aquela opção quando é number. E tem o botão calcular. Por enquanto não acontece nada, né? Digito, calcular, some, né? Some por quê? Porque ele mandou aqui, ó. Ele mandou o FN1 e o FN2 via URL. E nós já falamos disso também quando nós estudamos HTML. Beleza. Estamos indo bem. O próximo passo é o seguinte. Para onde eu desejo enviar os dados informados pelo internauta? O internauta recebeu essa página HTML e vai digitar para a gente FN1 e FN2. E aí nós aprendemos também, quando nós estudamos HTML, lá na outra disciplina, que eu uso aqui no form o action. Ou seja, eu estou definindo qual será a ação quando ele clicar no botão calcular. Porque quando ele clica no botão calcular, como esse botão ele é do tipo submit, o navegador sabe que ele deverá pegar tudo que foi preenchido no formulário e enviar os respectivos campos e valores digitados pelo internauta, e ele deverá enviar esses dados para o programa que está no Action. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu
Eu sempre faço dessa forma e eu acho que vale a pena continuar. Eu vou fazer em arquivos separados e depois nós fazemos um segundo exemplo com um arquivo único. Então, eu estou no p25.php e eu vou falar o seguinte, o formulário HTML, tudo que o internauta digitar nos campos, nos inputs que eu coloquei aqui, quando ele mandar no submit, você vai enviar os campos com os valores para o p26.php. Então, perceba que eu estou colocando como destinatário dos dados preenchidos pelo internauta, eu estou colocando um outro programa chamado p26.php que eu ainda preciso fazer. Certo? E eu vou colocar aqui também que o método, nós já estudamos isso lá em HTML também, o método será post. Um Ctrl S errado aqui. Vai ser post. Por quê? Porque eu não quero que os dados fiquem aparecendo aqui na URL. Eu não gosto muito disso. Apesar de que, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Não sei se eu já mostrei isso, acho que eu já mostrei, mas vale a pena ver de novo. Olha aqui, ó. Quando eu entro no Google e faço uma pesquisa, como eu entrei no Google aqui e mandei procurar o FTM. Certo? Você percebe nitidamente que quando você clica nessa lupa para pesquisar, o Google, ele usa a própria URL aqui, ó, para enviar para o algoritmo que faz a busca as informações. Então, a primeira coisa que ele está informando aqui, ó, depois do google.com.br, é search, que é a pasta para a qual ele vai mandar o que nós queremos pesquisar. É o algoritmo que vai fazer a pesquisa, está dentro dessa pasta. E aí ele manda o seguinte, interrogação, Q de query, de consulta, e ele passa igual ao FTN, ou seja, o que eu estou pesquisando é o FTN. E aí ele passa uma série de outras informações aqui, são informações de controle dele. Aí só o programador do Google para explicar para a gente que informações são essas e o que é feito com isso aí. A gente vê que aqui na frente ele repete a query de novo, ó, o FTM aparece aqui de novo, etc. Então, muitos sistemas utilizam o envio das informações preenchidas pelo internauta em um determinado campo, até porque esse campo onde a gente digita para fazer a pesquisa é um input do padrão HTML, igual nós fizemos, né, quando estudamos HTML. Então, existem grandes sistemas, sim, que usam a opção do GET, que é o padrão. Eu, particularmente, não gosto, então eu uso POST. Aí eu tenho esse hábito, porque se eu vou trabalhar com senha, não é interessante aparecer a senha na URL quando você faz um envio de dados desse tipo, né? Mas cada caso é um caso. Beleza, então eu já sei que agora... Vamos atualizar aqui, eu já salvei? Salvei agora. Então, vamos entrar novamente no p25.php. Entrei. E na hora que eu preencher aqui, ó, 555, 6666. Quando eu clicar no botão calcular, eu vou para a página 26. Só que essa página ainda não existe. Então, eu fui para a página P26 e o navegador mandou para a página P26 o FN1 com o valor digitado pelo internauta, o FN2 também com o valor digitado pelo internauta. Sendo assim, nós agora faremos, deixa eu copiar isso aqui que eu quero aproveitar o HTML, nós faremos o P26. Eu vou deixar, inclusive, esse P25 aberto aqui, se a gente precisar voltar nele. Então, vamos voltar aqui, criar um novo arquivo PHP, que vai ser o p26.php. Nesse p26, vamos editar ele aqui em uma nova aba. Eu vou mais uma vez usar
a usar HTML, porque, afinal de contas, isso aqui vai ser enviado para o navegador. Programa PHP que recebe dados de um form. Vai ser o título, só para aparecer lá, tá? Bom, aí agora eu preciso recorrer ao manual PHP para mostrar para vocês algumas... Um deles é o post. Isso aqui são... Deixa eu ver como é que chama isso aqui. É um array. Então, o $_post é um array. Um array associativo de variáveis passados para o script atual via post. Então, quando você tem um formulário HTML que manda para um programa PHP campos preenchidos pelo internauta e o método de envio é o post, lá nesse programa, aqui no caso p26.php, você pode acessar os dados informados pelo internauta usando o $_post. Além do $_post, nós temos o $_get. Quando é que eu devo usar o $_get? Quando o formulário HTML usar no método de envio dos campos preenchidos, se ele usar aqui o método get. Aí, lá no meu programa PHP, P26, eu deveria utilizar o $get. Porém, eu tenho o hábito de não usar nem o $get, nem o $post, porque eles são específicos. Eu tenho que usar o post se lá no formulário HTML tiver o método post. Eu tenho que usar o get se lá no formulário HTML o método for get. Então, o que eu uso? Eu simplesmente uso o $request. Por quê? Porque com o $request, eu tenho acesso aos dados enviados pelo formulário HTML, mesmo que eles tenham sido enviados no método post ou no método get, qualquer que seja o método usado pelo programador, se é post, se é get, não tem problema. Eu vou ter acesso a esses dados usando o request. Então, eu tenho o hábito, quando eu faço os meus projetos, de usar o request, porque eu não tenho que ficar me preocupando se lá no formulário HTML, o método usado no form action, se é get ou se é post. Bom, então vamos a um exemplo. Como eu disse para vocês, tanto o get, post e o request, eles são array, ou vetor, matriz, né? O que significa isso? Significa o seguinte, de uma forma muito simplista, eu vou pegar aqui o $request, vou lá para o meu programa P26, o P26 vai receber os dados mandados por um formulário. Então, eu vou aqui começar um trecho de programação PHP e finalizar esse trecho. Então, veja que dentro de uma página que até então só tinha código HTML, eu coloquei um bloco, um trecho, onde dentro teremos programação PHP. E aí, o que acontece? O request, nós vimos no manual que ele é um array, portanto, eu tenho que usar isso aqui
E aqui dentro, eu preciso falar qual que é o índice, como nós estudamos no exemplo da aula passada, né? Se eu pegar aqui o P24, ó, quando nós trabalhamos com array, você faz o quê? Você coloca entre colchetes aqui, qual que é o índice. E nós vimos também que esse índice pode ser letra, número, pode ser um monte de coisa, né? Pode ser uma sequência numérica, como não. E aí, qual que é o índice que eu devo usar para ter acesso aos dados enviados por esse formulário? Então, o que eu colocar no meu formulário HTML, no name, o que eu coloquei no name de cada input do formulário é o que eu vou usar como índice lá do meu array. Então, aqui eu tenho dois inputs que me interessam. Um input do tipo number, que eu dei o name é fn1. Outro input do tipo number, que o name é fn2. Então, este formulário, quando os dados forem enviados, serão enviados em um array que terá dois itens, dois índices, o índice fn1 e o índice fn2. Portanto, aqui eu devo colocar fn1 e eu terei um segundo que é o fn2. É assim que eu tenho acesso ao que o internauta digitou naqueles campos. Vou voltar aqui para a página P25, certo? Só que para mim ver o que... Eu, a princípio, eu vou querer saber, só mostrar o que o internauta digitou. Então, eu vou pegar aqui nesse exemplo e vou dar um simples print. Assim, ó, print. Vou colocar aqui, ó, x igual o request fn1 e print y igual. Só para você que vê, você vai ver na página P26, e na página P26 nós temos acesso, vou pôr um BR aqui, para ele mudar de linha. Então, o que nós teremos como resultado dessa página P26? Oi? Ah, aqui, né? Print. Isso. E o programa P26.php irá fazer? Ele irá mostrar o que o internauta digitou para X e o que o internauta digitou para Y, que significa o conteúdo de fn1 e fn2. São esses caras aqui, ó. Que aqui eu falei que era X e aqui eu falei que era Y. Então, nesse exemplo, você já vai perceber que o que o internauta digitou em dois campos de um formulário, eu consegui receber dentro de um algoritmo PHP e, consequentemente, daqui um pouquinho a gente pode usar essas informações para fazer determinados processos. Então, o P26.php simplesmente mostra o que foi digitado pelo internauta. Eu estou dentro de um bloco de programação PHP, então o mundo é o nosso limite aqui. Eu tenho o que o internauta digitou. Consequentemente, eu posso programar e fazer o que eu quiser com essas informações e dar o feedback que for interessante para esse internauta. Então, vou salvar. Voltei aqui no P25, vou dar até um atualizar e vou digitar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou clicar no botão calcular. Lembre-se que eu estou no P25.php e nós programamos para que, quando clicar no botão calcular, acontece um submit
e esses dados são enviados lá para o P26.php. Então, clicamos no botão calcular, ele foi lá para o P26.php, apareceu aquele texto que nós colocamos, e foi mostrado x igual 1, 2, 3, 4, 5, y igual 6, 7, 8, 9. Então, o internauta digitou os dados aqui, quando ele clicou nesse submit, o navegador que ele está usando pegou esses dados, FN1 e FN2, e, através do submit, ele acionou o action, que é o P26, e mandou para ele o array, contendo FN1 e FN2. Lá no P26, nós acessamos esse array através do request, com os índices FN1 e FN2, e tivemos acesso aos números digitados pelo internauta. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? A galera de casa está entendendo direitinho? Tudo ok, professor. Aí, no caso, é como fosse o e-mail, né, de alguma empresa, a gente, um currículo, né, a pessoa manda e eles recebem lá mais ou menos. Isso que eu estou fazendo aqui equivale a, por exemplo, deixa eu entrar aqui num... quer ver? Fast Shop. Deixa eu mostrar para vocês. Estou entrando aqui, ó. fastshop.com.br. É uma loja virtual. Aí, de repente, você clica aqui no botão. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Como todas as lojas virtuais, crie sua conta. Crie. Espera aí que deu uma engarranchada aqui. O site está pensando? Vou clicar de novo. Opa, foi. Cadastre-se. Olha aí, ó. O que é essa página que vocês estão vendo? É uma página HTML que tem um form. Vou mostrar. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Quer ver? Ó? Exibir código-fonte da página. Deixa eu quebrar isso aqui em linhas. Deixa eu ver. Está meio pequeno aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Deixa eu ver se dá para achar isso aqui dentro. Ctrl F. Não, está embutido. Está escondido em algum lugar desses códigos aqui. Dentro desses códigos tem subcódigos, ó. Por exemplo, JSON. Tem várias outras tecnologias envolvidas aqui. Não está tão simples como eu... Ó, tem um CSS aqui, ó. O tamanho desse CSS. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem JavaScript a rodo. Olha o JavaScript, ó. Olha a programação JavaScript do site deles. Nós vamos começar a estudar um pouquinho de JavaScript também, ó. If, else, tá vendo? Bom, esse exemplo aqui não tem, mas isso aqui nada mais é do que um formulário. E o internauta preenche. E aí, o que acontece quando ele clica aqui no continuar? O submit. E aí, todos esses campos com os respectivos valores são enviados para algum algoritmo que vai dar o tratamento, vai fazer os testes com esses dados que o internauta preencheu e vai dar um feedback e segue o processo. Então, o que a gente está fazendo aqui é nessa linha. Eu tenho um formulário com os inputs que eu achei conveniente, que o internauta tem que preencher. Quando ele clicar no botão calcular, aqui eu chamei de calcular, em outros sites pode ser cadastrar, enviar, coisas do tipo, definir os names dos meus inputs, e depois eu tenho acesso a esses dados através do request. E mais para frente nessa disciplina, possivelmente no ano que vem, quando retornarmos do período de férias,
nós vamos começar a trabalhar com coisas do tipo, pegar o que o internauta digitou e gravar no banco de dados. A gente deve começar a fazer isso em fevereiro, tá? Bom, mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos fazer alguma coisa com essas informações. E aí nós vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou fazer um cálculo, vou criar uma variável PHP que eu vou chamar de soma, e vou falar que o resultado dessa variável será o que ele digitou no FN1 mais o que ele digitou no FN2. Fazendo uma operação matemática simples. Vou falar que o produto é igual FN1 vezes FN2. E aí, em vez de soma, vai ser multiplicação. Só essas duas contas. E aí depois eu vou avisar para ele, ó. 20. Vou falar o seguinte, ô internauta, x mais y é igual, vou colocar o conteúdo da variável soma. E ponto e vírgula. 20 x vezes y é igual o produto. Ponto e vírgula. Pronto. Já tem uma interação aqui muito simplista, mas não deixa de ser uma interação do internauta. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar lá na P25. Vou atualizar aqui o P25. E vou digitar aqui 333 444. Quando eu clicar no botão calcular, essas informações são enviadas lá para o P26.php. E aqui nós fizemos, ó, o que ele mostrou? X igual a 333, Y igual a 444, X mais Y é igual a 777, e X vezes Y é 147.852. Veja o que o navegador do internauta recebeu. Recebeu um conteúdo HTML. Ó. Usamos resultados de coisas que calculamos com o nosso algoritmo PHP, com coisas, com recursos HTML para dar para o internauta a informação do jeito que a gente achou mais conveniente. Então, esse é o nosso primeiro exemplo de interação com o internauta. Agora nós vamos fazer um exemplo um pouco diferente. Vamos para o P. Fizemos o P25, fizemos o P26, agora vamos fazer o P27. No P27, eu quero mostrar para vocês que existe uma opção de programação. Isso aqui que eu vou mostrar não é nenhum recurso específico do PHP. É simplesmente uma lógica, uma forma de programação que vai me permitir... Sim? O P26? Espera aí. Deixa eu editar ele assim. P26. Beleza? Tá. Joia. Então, espera aí, isso aqui é o quê? Isso aqui é o P27. É o P27 é o que nós vamos fazer agora. Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou falar para o internauta, digite sua data de nascimento.
Não, digite. Vou pôr só digite. Digite. Aí, eu vou ter um campo do tipo texto, que vai ser o nome. Vou chamar isso aqui de F-nome e F-nome. E aí, o outro vai ser F-nasceu. Vai ser do tipo data. F-nasceu. Nasceu. E aqui vai estar escrito enviar. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? No exemplo anterior, já mudei praticamente, hein? Isso aqui já é o P27, é um formulário HTML completamente diferente daquele anterior. Ah, o X e o Y aqui está errado ainda, tem que atualizar isso aqui. Então, seu nome, o seu não precisa, né? Digite nome, data de nascimento. Vamos ver como é que ficou esse P27 até o momento. Olha aí o P27. P27 está escrito exemplo 2. E tá, digite. Tem um campo aqui escrito o nome, que o cara vai digitar o nome dele. E tem aqui data de nascimento, onde ele digita aqui a data de nascimento dele. Vai digitar aqui, vai, pronto. E clica no enviar, tá? Bom, o que acontece? Eu posso fazer uso de uma estratégia de programação onde os dados preenchidos pelo internauta, quando ele clicar no botão Submit, eu quero que esses dados sejam enviados para o próprio programa onde ele está, que no caso é o P27. Então, aqui no Action, eu vou colocar P27.php. Então, percebam que, quando o internauta preencher o formulário e clicar no enviar, todos os campos do formulário com o que o internauta digitou será enviado para o mesmo programa, que é o P27. É importante você lembrar que, quando acontece um submit, a página do Action será carregada. Será... o navegador sai da página que está e entra na página do Action. Como a página que está e a página do Action é a mesma, a página 27.php, P27.php, será recarregado, mas agora recebendo o array com os dados digitados. Bom, vamos seguir aqui, porque vocês precisam entender o que vai acontecer aqui. Bom, então o que eu preciso fazer? Já salvei isso aqui, né? Vocês percebam que eu estou aqui, ó, a URL é o p27.php. Se eu digitar aqui Zeca e colocar aqui uma data qualquer, o que vai acontecer quando eu clicar no botão enviar? O Zeca e a sua data de nascimento serão enviados para o P27. Cliquei. Foi enviado. Eu continuo na página P27. Certo? E você percebe que o formulário foi apagado. Foi apagado por quê? Porque a página P27 foi carregada novamente e, quando ela é carregada novamente, o formulário vai ser carregado de novo vazio. O que eu preciso fazer, então? Eu preciso colocar em algum ponto desta minha página, o ponto que eu achar conveniente, pode ser antes, pode ser depois, em qualquer lugar da minha programação, eu tenho que abrir aqui, ó, um trecho de programação PHP para que eu possa, em determinado momento, fazer a programação que eu desejo. Mas olha só.
Quando é que eu desejo processar alguma coisa dentro do meu algoritmo PHP? Eu desejo que quando o P27 for ser processado, e o P27 ele sempre vai ser processado por inteiro, eu quero que esse bloco de programação PHP meu seja processado quando ele tiver enviado os dados. Então, qual que é o macete de programação para eu saber se o internauta já preencheu isso aqui e enviou para o próprio P27? Nós temos um recurso em PHP, na realidade é uma função, que é essa função aqui, ó. isSet informa se a variável foi iniciada. E aí, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu uso desta função para perguntar para o PHP, se a variável request nome. Porque o que acontece? Quando o internauta clica no botão submit, o navegador web vai mandar o formulário inteiro para o programa do Action. Então, eu não preciso saber se foi iniciado o nome, se foi iniciado o nasceu. Eu não preciso testar todos os inputs do formulário, porque o formulário sempre será enviado por inteiro, quando do submit. Sendo assim, se foi iniciado o request nome, consequentemente, o formulário inteiro foi enviado. Então, basta eu testar qualquer um dos inputs que eu tenho no formulário. Então, o que eu estou fazendo no meu bloco de programação PHP? Eu estou falando assim, ó, se foi iniciado o request nome, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou só fazer um pequeno teste aqui, ó. Vou dar um simples print. Eu vou falar o seguinte. Oi, o nome que ele digitou, você nasceu em, e vou pôr aqui, o request nasceu. O que eu estou mostrando para vocês? Agora, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior, porém, no exemplo anterior, eu usei da estratégia de programação de fazer com 2 arquivos diferentes. Aqui eu vou fazer com um arquivo único, que é simplesmente o P27. E eu uso do artifício de executar esse bloco de programação PHP apenas quando o request tiver criado. E o request é criado quando o input, o submit do formulário é acionado. Vamos salvar e vamos fazer um teste. Na execução do teste, eu vou tentar explicar o que está acontecendo aqui, ó. Entrei no P27.php. O que foi processado aqui? Tudo isso aqui foi processado. Porém, quando ele executou esse if aqui, ó, existe o request nome? Não, não existe. Se não existe, nada do que está aqui dentro foi executado. Por isso que a página que aparece é essa aqui, ó. Aí eu digito aqui, ó, André, 10/10/1985.
Vou clicar no botão enviar. Olha o que aconteceu. Oi, André, você nasceu em 10/10/1985. E o formulário ficou em branco. O que aconteceu quando clicou no botão enviar? Vamos raciocinar aqui. Quando eu carreguei o P27 pela primeira vez, ele carregou tudo isso, entrou no bloco de programação PHP e perguntou, request nome existe? Não. Então, ele foi para a linha 16 e acabou a programação e fechou o HTML. Quando clicou no botão Submit, o navegador web pegou todos os inputs do formulário com os dados que eu preenchi, no caso, o nome André e a data de nascimento, e mandou lá para o P27. O que aconteceu? O P27 foi carregado novamente no browser do internauta. Então, foi processado tudo isso aqui, o formulário foi carregado em branco, e agora, nesse momento, existia, sim, o request. Como existia o request, ele executou o que estava aqui dentro. Consequentemente, foi enviado para o internauta a mensagem: Oi, André, você nasceu em... E a data de nascimento foi mostrada, que é o que a gente está vendo aqui. Ó. Oi, André, você nasceu em 10/10/85. Percebam que o formulário ficou vazio. Está muito difícil, gente, de entender o que aconteceu aqui nesse P27? Ok, professor. Eu tenho uma página PHP com um formulário que, quando o submit é acionado, os dados do formulário são enviados para o próprio programa que a gente está. Consequentemente, a página, o programa P27.php, ele é todo processado novamente. E como ele é processado todo novamente, em qualquer trecho desse arquivo, eu posso botar um trecho de programação PHP e perguntar se existe o request de algum campo daquele formulário e, consequentemente, implementar uma programação. Poderia implementar aqui, por exemplo, olha só o que eu vou fazer aqui, que legal, ó. Vou criar um array que eu vou chamar de meses. É assim que a gente criou o array. E aí, nesse array, eu vou fazer o seguinte: 1 janeiro, dois. Para ganhar espaço, eu vou colocar... Não, vou colocar colado, não tem problema, não. 2. Fevereiro. 3. Março. 4. Abril. Vírgula. Continuar aqui embaixo. 5. Maio. 6. Junho. 7. Julho. 8. Agosto. 9. Setembro. 10. Outubro. 11. Novembro. 12. Dezembro. Vou passar esse 12 para baixo para que vocês vejam aí o texto inteiro com
fechando parênteses e o ponto e vírgula. O array abriu parênteses e aqui fechou parênteses, ponto e vírgula. Então, isso aqui tudo é uma linha só de programação. Está em várias linhas aqui, 14, 15, 16 e 17, porque eu quebrei as linhas, porque o que define o final da linha de programação é o ponto e vírgula, né? Então, eu quebrei em várias linhas para você conseguir enxergar aí o conteúdo inteiro, né? Senão ficaria aqui na frente, aqui, ó. Ficaria ruim de visualizar. E aí, eu vou falar, depois de ter esse array, eu vou mandar outra mensagem para o internauta. Você nasceu no mês. E aí, como é que eu vou mostrar para o internauta o mês que ele nasceu? Eu tenho aqui, quando mostrou o request nasceu, ele mostrou desse jeito. Como ele mostrou desse jeito, o que eu preciso pegar aqui? Eu preciso pegar esse 10 aqui, ó. Esse 10 é o mês que ele nasceu. Lembra que a gente estudou em PHP? Não tem a função substr? Eu não falei para vocês dessas funções? Como é que funciona a função substr? Só tem exemplo ruim aqui, hein? Aqui tem um exemplo bom. O 1 é o B. Então, significa que ele começa de 0. Se ele começa de 0, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que pegar, a partir do 5, 2 caracteres. Repetindo. Aqui é o 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Para mim pegar o 10 do mês, eu tenho que pegar, a partir da posição 5, 2 caracteres. Então, é isso que eu vou fazer aqui na programação, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou até separar, bem separadinho, para ficar bem didático. Daria para fazer um salsichão só aqui. Um mês será substr de quê? Vamos voltar no substr para ver como é que ele funciona. É a string, a posição e o tamanho. Então, substr, a string é esse nasceu. A posição nós vimos que é 5 e o tamanho nós vimos que é 2. O que tem dentro desse nasceu? Tem essa informação aqui, ó. 1985, 10, 10. Eu quero pegar esse 10 aqui do mês. Então, eu usei o substring para ir lá nessa data, na posição 5, pegar 2. Posição 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele pegar a posição 5, ele pega 1, 2. Então, ele vai pegar para mim o mês, só o mês da data. O que eu vou fazer com esse mês da data que vai cair aqui na variável mês? O substring vai lá tirar só aqueles 2 caracteres. Vai colocar na variável mês. O que eu vou fazer? Vou pegar meses, que é um array, e vou mostrar para ele meses na posição que eu coloquei na variável mês. Vamos salvar isso e vamos testar de novo. Vamos pôr aqui, ó, Zeca, 21, 4 de 2000, 21 de 4 de 2000. Vamos lá, enviar. Oi, Zeca, você nasceu em 2004-21. Você nasceu no mês, não apareceu. Vou tentar de novo. Maria nasceu em 15 de 3 de 2000. Enviar. Agora mostrou. Dezembro? Eu não tinha posto 3? Vamos pôr aqui de novo. Dia 12 de 12 de 2000. 12 de 12 de 2000. Ah, agora deu certo dezembro. Vamos tentar outro. Flávio. Dia 5 de 5 de 2000. 5 de 5 de 2000. Esse aqui ele não mostrou nada.
Então, está dando alguma coisa errada na minha brincadeira. Eu devo ter interpretado essa função errada. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Será que é o ponto de partida e o ponto final? Deixa eu ver como é que ele trabalha essa função. Deixa eu ver os parâmetros da função. Retorna parte de uma string. String de entrada, start é o ponto e o tamanho. Por que alguns estão funcionando e outros não? Como é que eu faria para descobrir qual que é o problema do meu negócio aqui? Ah, já sei. Já sei qual que é o problema. E para mim descobrir, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, vou dar um outro eco aqui, ó. Vocês vão entender daqui um pouquinho o que está acontecendo. Eu acho que eu já desconfio o que está acontecendo. Eu vou mostrar aqui, ó, mês igual, e vou colocar aqui, ó, qual que é o conteúdo desse mês. Porque tem mês que ele acha e tem mês que ele não acha. Então, eu quero ver que quando ele não achar, o que está vindo aqui, ó. Então, vou salvar. E vamos testar esse negócio de novo. Eu vou colocar aqui, ó, Pedro, dia 3/3/2003. 3/3. 3/3/2003. Ele não achou o mês. Por quê? O mês é 03. E 03, não existe 03 no meu array. O meu array existe 1, 2, 3. Não existe a posição 03. Então, quando ele vai lá no meses e procura a posição 03, ele não acha. O que eu tenho que fazer para resolver meu problema? Em vez de posição 1, eu vou ter posição 01. Em vez de posição 2, eu vou ter posição 02. Em vez de posição 3, eu vou ter posição 03. Em vez de posição 4, eu vou ter 04. Em vez de posição 5, eu vou ter 05. Em vez de posição 6, eu vou ter 06. Em vez de 7, eu vou ter 07. Em vez de posição 8, eu vou ter 08. Essa é uma estratégia. Tem outra possibilidade de solução desse problema? Sim. Eu poderia mandar converter o mês, que é uma string com 2 caracteres, para número. Consequentemente, ele converteria para número e eu teria solução, porque eu tinha criado um array onde cada posição do array era um número de 1 a 12. Agora está deixando de ser um número de 1 a 12 para ser uma string. Eu estou colocando entre aspas. Ó. Então, agora, 01 é janeiro, 02 é fevereiro e assim sucessivamente. Então, sempre dava problema quando era de 01 a 09. O 10, 11, 12 e 13 não dava problema. Vamos testar. Carla nasceu em 21/11/2000. 21/11/2000. 21/11/2000, novembro. Frida, 10/4/2010. 10/4/2010. 10/4/2010 o mês é abril. Então, agora o nosso exemplo ficou perfeito. Olha só que interessante. Nós temos aqui um exemplo muito legal, apesar de muito simples, de uma página PHP onde há uma interação com o internauta, onde ele digita alguma coisa do 5/2020, e quando ele envia esses dados, o nosso algoritmo PHP
interage com ele. Ó. Oi, Diego, você nasceu em 30/5/2020, você nasceu no mês maio. Percebe? A gente começa a ter um exemplo muito pequeno e muito simplesinho de uma página teoricamente inteligente. O que eu chamo de uma página teoricamente inteligente? Uma página onde há uma interação do internauta com um algoritmo do outro lado. Tudo bem que esse algoritmo aqui ainda é muito bobinho, muito simplesinho, mas já há uma certa inteligência, por mais simples que seja. Ó. Nós temos aqui uma parte que a gente chama de inteligente, porque ela é capaz de saber se o internauta já mandou os dados. Se o internauta já mandou os dados, a gente já pode mandar uma mensagem para ele. A gente cria uma estrutura para ter os 12 meses do ano por extenso, os nomes, e depois a gente vai lá numa informação que o internauta digitou, pega só um pedaço dela que nos interessa, e a partir desse pedaço que nos interessa, a gente consegue montar uma outra mensagem e, com base nesses dados que a gente criou, dar uma informação diferenciada para o internauta. Esse será o nosso último exemplo. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo? Sempre assim, ok. Ok, então, alguém vai querer apresentar a atividade hoje? Eu vou encerrar aqui as explicações da aula de hoje. Vou parar minha apresentação. Vou começar a abrir o Syscad. Se alguém quiser apresentar a atividade, já vai levantando a mão aí. Enquanto isso, eu vou abrir o Syscad aqui, me preparando para registrar as atividades. Linguagem de programação 1. Linguagem de programação 1, ok. Ninguém hoje? Ninguém vai mostrar a atividade? Vai mostrar aí? Ah, tá. Vai deixando no jeito aí, então. Deixa eu abrir aqui, Syscad, já estou aqui com as aulas, deixa eu ver aqui. Sim? Só um minuto. Notas. Programação. Qual atividade você vai mostrar? 23 e 24. Tá, é a atividade 7. Matheus. Vai lá, Matheus. Pode começar. Ok. Ok. Só. Beleza. Galerinha, temos apenas aqui o Matheus e o Diego aqui. Tem uma galerinha atrasada aí, hein? Se ficar atrasado, depois vamos tentar sair de férias aí, botar mais em dia aí esse negócio, para vocês não ficarem muito atrasados com as atividades. Quem vai agora é o Diego? Sempre assim. Pode compartilhar aí. Eu vou criar a atividade de hoje, que é a atividade 8.
10, 8. Professor, é só a 23 e a 24. 23 e 24, exatamente. 23 e 24. Eu acho que aqui é 23, né? 23, dá Enter, vamos ver. Ok. Liberado, vamos achar. 23. e 24. Beleza. Certinho, Diego. Ok. Diego, atividade 7, registrada. Mais alguém, pessoal? Ninguém mais? Show de bola. Vamos fazer um pipi, tomar uma água, daqui 15 minutos lá na outra sala para a próxima disciplina. Abraço, até mais. Ok, professor.